Hebreus capítulo 12, verso 3 diz: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Ele está dizendo: não se esqueça que a palavra de Deus, quando trata com você, quando fala conosco, fala como filhos. É como uma representação de um pai ou até de uma mãe exortando os seus filhos. Cadê os pais e mães? Levanta-se a mão. Então, você sabe o que significa isso? Um filho seu está andando por caminhos tortuosos. Os filhos estão aí perto de você, tá? Tá? Você tem como pegar assim, só na orelha, assim, bem carinhosamente, assim. Só carinhosamente, assim, sabe? Dá vontade às vezes, né? Não dá? Dá. Dá um trabalho um pouco, né? Como foi? Escapou ali, foi? Escapou, tá certo. Na próxima. Então ele está dizendo, encare a palavra de Deus também, não só, mas também como um pai que está falando, exortando, corrigindo os seus filhos, e nós como filhos, que não venhamos a desprezar essa exortação. E ele diz no versículo 5 ainda, continuando: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. E aqui desmaiar não é literalmente perder os sentidos, mas é uma forma de expressão como perder as forças, desanimar. Ele está dizendo, quando Deus te repreender, quando a palavra de Deus te repreender, não desanime por isso. Pelo contrário, continue caminhando firme e forte. Amém? Porque o Senhor o quê? Verso 6. Corrige a quem? O que ama. E o que mais? E açoita a qualquer que recebe por filho. Agora eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: e a educação atual, como é que faz agora? Porque aqui está dizendo que Deus, quando ama alguém, Ele corrige. E quando Ele aceita, é uma outra maneira de dizer, adota. Ele faz o quê? Açoita. Como é que chama? A educação positiva. Não, você não pode. Não pode. Eu fico mordido de raiva, porque quando era pequeno não inventaram isso. Só inventaram esse negócio de que não pode a palmada depois que eu fiquei grande, depois que eu apanhei já. Aí não vale, né? Na hora da gente se vingar, não pode. Não, pastor, não é vingança não, pastor. É bom que não seja. É importante que seja correção. Mas brincadeiras à parte, deixa eu dar aqui um adendo, que isso vai para o ar, né? Não estou incentivando violência e não estou dizendo que educação só vem a partir de violência. Eu estou brincando aqui com os irmãos. O pessoal que me conhece já sabe já. Mas falando muito sério a respeito da palavra, ele diz que muitas vezes, quando você está precisando de uma palavra de Deus, nem sempre a palavra será aquela que você quer ouvir. Às vezes você vem desejoso, ou vai desejoso para uma igreja, esperando receber uma palavra de consolo, uma palavra de alento, que conforte a sua alma, que, sabe, resgate você das profundezas da tristeza. E quando você começa a ouvir a palavra, é só exortação. O que é exortação, pastor? Pancada, peia. E muitas vezes nós queremos rejeitar isso, ou desfalecer, desvanecer. E ele diz não, por quê? Porque Deus, Ele ama, mas esse amor não impede que Ele corrija. Quem você ama? Você ama alguém? Alto assim para mim ver. Você ama alguém?
certo, isso é certeza, eu amo alguém. Qual é a maior expressão de amor? Pergunte aqui ao seu lado. Qual é a maior expressão de amor? Claro que eu estou falando da Bíblia. Qual é a maior expressão de amor? Disse Jesus: não existe, não há maior amor do que este. Qual? Eu estou ouvindo Gina falando, quem mais? De novo. Qual é a maior expressão de amor segundo a Bíblia? E não está falando de Deus, é claro. Está falando de nós. Qual a maior expressão de amor? Pergunta para o seu irmão, qual é? Expressão de amor. Disse Jesus: não há maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Por quê? Porque amar quem é do seu sangue deduz que é mais fácil. Embora, às vezes, as pessoas do nosso sangue parece que é mais difícil. Parece que a gente fica mais provado ainda, porque ô turma para fazer raiva, não é? Ô turma para fazer raiva, ô turma para trazer preocupação. Mas você observa um ponto pacífico nisso. Quando é do nosso sangue, naturalmente nós amamos. Não precisa forçar. E é interessante que eu sempre gosto de frisar bem um ponto. Quando eu digo amar, eu não digo conviver junto. Isso é muito importante. Porque há pessoas que se amam, mas elas não podem conviver juntas na mesma casa. Por quê? Porque parece dois fios desencapados. Olha para a cara dessa pessoa maravilhosa ao seu lado. Parece dois fios desencapados. Irmão, é o tempo todo. Zzz, zzz, zzz. Se perguntasse assim, você ama essa pessoa? Amo. O quanto? Eu daria minha vida por essa pessoa. Mas tem hora que eu tenho vontade de matá-la, de peia. Porque me faz muita raiva. Porque me tira muita paciência. Porque eu aconselho, parece que nada do que eu digo entra nessa cabecinha linda. Parece que eu falo e só tem eco lá dentro. Você entendeu? Não vai fazer mais não? Não. Mas você vira as costas. Não precisa nem outro dia não. Às vezes é no mesmo dia a pessoa já faz de novo. Isso às vezes vai desanimando. Isso às vezes vai criando em nós um certo desânimo, um cansaço. Porque não é fácil aconselhar a mesma pessoa, o mesmo conselho, para o mesmo problema. Não é fácil. Tem hora que dá vontade da gente calar e calar para sempre. E dizer assim, você quer ir? Você quer ir. É o que você quer fazer? Então vá lá. Meta a taca. Pula de cabeça. Mete o pé na jaca. Vai, quer fazer? Eu já aconselhei. Eu já disse para você que você vai sofrer. Por quê? Porque eu já passei por esse caminho. Irmãos, é um ponto importantíssimo de lembrar. É que as guerras e gerações se dão por quê? Porque todo adolescente, repete comigo, todo adolescente não tem senso refinado do perigo. Só o que você vê, irmão. Olha os filmes, olha os vídeos. Olha para você ver. Dá uma passadinha no YouTube, coloca assim. Por que homens morrem mais cedo que as mulheres? Para tu ver as coisas, irmão, que os caras fazem. Você olha e fala assim, não acredito que essa pessoa vai fazer isso não. Faz. Ele está entre dois prédios, aí dá na cabeça dele que a emoção legal é ele fazer carreira, pular, dar uma pirueta para cair no outro prédio. Entende? Ou então subir na torre de TV lá nas quantas, certo? Para botar um paraquedas e pular lá de cima.
Aí você fala assim, meu Deus, para que isso? Eu já te aconselhei, isso não é bom. Colocar sua vida em risco. Mas às vezes não é algo tão radical. Às vezes é uma amizade. Que você sabe que só leva essa pessoa para o caminho mau e você vê. Mas adolescente não tem senso refinado do perigo. Não tem senso. Eu vou falar uma coisa muito, muito séria. E eu queria que não fosse encarada como um recadinho, como se fosse eu usando aqui o púlpito para maltratar alguém. Não, isso é uma coisa geral, bem genérica. Mas me diga, você percebe que atualmente adolescentes de 13, 14 anos vivem como se fossem adultos? Percebe isso? Não querem dar resposta mais a ninguém, não querem mais prestar contas da sua vida a ninguém. E aquela parte, principalmente feminina, as moças, adolescentes, que engravidam e depois vê sua vida entrar em parafuso. Por quê? Porque é uma menina agora sendo responsável por um bebê. Já expliquei isso aqui. A ciência ou as neurociências, elas comprovam que até por volta dos 24, 25 anos, o cérebro humano, nós chamamos de plasticidade cerebral, está ainda terminando o seu desenvolvimento. Ou seja, por volta dos 25, não é exato, mas por volta dos 25 a 30 anos, então a pessoa começa a se tornar madura. A partir disso, não antes. Isso quer dizer que a pessoa ela vai ter muita dificuldade com tudo que for pressão. E você fala assim, fulano, você está namorando? Tô. Nesse namoro tem relação sexual? Tem. Você usa preservativo? Às vezes. Você toma medicação para prevenir gravidez? Não gosto, engorda. E daqui a um tempo você vê aquela moça parece grávida. E a vida parece que agora entrou em parafuso. Imagine uma moça, eu sou ruim de matemática, eu sou de humanas, então não me julgue. Me ajuda aí na matemática. Uma adolescente de 15 anos, que engravidou aos 14 e agora aos 15 é mãe. Quando ela tiver com 25 anos, o seu filho ou filha terá quantos anos? Quando ela tiver com 35, 15 anos. Você sabia que essa diferença, muitas vezes, é a diferença de um casal? Casais que têm diferença de 10, 15 anos. Se você não percebeu, nessa curva de maturidade, haverá um período onde dois adolescentes estarão na mesma casa. Pai ou mãe e filho, na mesma faixa de adolescência. Conflitos. Por quê? Porque não tem maturidade. Quando chegar aos seus 40, 50 anos, que olhar para trás e dizer assim, poxa, eu não deveria ter engravidado tão nova. Eu deveria ter estudado, eu deveria ter trabalhado, eu deveria ter adquirido uma profissão. Eu deveria ter me estruturado para que então, quando eu decidisse um relacionamento e decidisse ter um filho, eu tivesse já estrutura para criar um ser humano. De novo, quem é pai ou mãe? Fica com a mão assim, só um pouquinho para mim ver. Só um pouquinho. Por favor, mantenha a mão assim e pergunte para essa pessoa que está com a mão levantada. É fácil educar, criar? Pergunte. É fácil? Já teve algum momento na sua vida, principalmente quem já tem filho adolescente, quem tem adolescente ou jovem adulto? Certo.
Pergunte para essa pessoa: tu já teve assim aquela sensação de que ia correr louco? Pergunte aí, já teve? De vocês assim, meu Deus, essa criatura não está vendo não. Falta fazer o que mais? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que botar um sinal de fumaça? Eu tenho que fazer o quê? Para essa pessoa entender que está vivendo errado. Que não é assim. E que nessa toada vai sofrer. E é engraçado que há famílias, irmãos, que a mãe engravidou muito nova, hoje é vó. A filha também engravidou muito nova e já tem adolescente, que provavelmente também vai engravidar muito nova. Aí você vê hoje coisa interessantíssima. Pessoas com 60, 70 anos que já são tataravó. Antigamente era a coisa mais rara do mundo você ver. Quem era seu tataravô? Ih, morreu. Eu mal conhecia avô. Tataravô. Hoje tem tataravô novo, irmão. Você olha assim e fala assim: o quê? Essa pessoa tem 4 gerações, é tudo vivo. Alcançou. Porque a turma está querendo começar cada vez mais cedo. Sem maturidade. Mas voltando para nós, eu nem sei porque eu falei tudo isso, não fazia nada parte do que eu tinha preparado. Mas eu gosto de deixar Deus falar do jeito que Ele quiser, amém? Diz o texto, verso 7: se suportais a correção, Deus os trata como? Vou ler de novo. Se, olhe essa condicionante, se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai ou mãe não o quê? Não corrige. Se é filho, a gente corrige. Pelo menos nós tentamos encaminhar, pelo menos nós tentamos educar. Às vezes batemos de frente e aprenda um princípio, irmãos. De novo, pais e mães, levante a mão. Nunca deixe de confrontar. Enquanto for possível, confronte. Diga, está errado. Só não confunda confronto com afronta. São coisas distintas, diferentes. Porque tem pais e mães que se empolgam, ao invés de confrontar, que seria falar do erro, afronta a pessoa. Denigre a pessoa. Você não vale nada. Você não presta. Você não trabalha. Tem outra palavra que eu não posso falar agora. Você não gosta de trabalhar. Não gosta de estudar. Isso não adianta. Porque isso só causa ira. E a ira não permite ensinamento. Mas corrigir. E dizer. E ele diz mais. Verso 8. Se estais sem disciplina. Que disciplina, gente? O que é disciplina? Eu sou de uma geração onde essa palavra disciplina significava castigo. Quando a gente falava assim, olha, irmão fulano está de disciplina. Quer dizer, estava passando um castigo porque tinha feito uma coisa errada. Mas a palavra disciplina especificamente diz sem correção, sem direcionamento. É o mesmo que dizer, tá por conta própria, tá vida louca. Se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Isso é forte. Sois o quê? Bastardos e não filhos. Então isso aqui é muito importante. Ele diz, se não tem correção de Deus na sua vida, se você não segue princípios de Deus, é um filho ilegítimo. Não é filho. Não é como deveria ser. E as pessoas dizem, mas eu também sou filho de Deus. Olha, querido, que bom que você tenha esse desejo. Mas para de fato ser filho de Deus, é necessário obedecê-lo. Amém? Além do que,
tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós, os reverenciamos. Tomara que ainda seja assim, né? Respeito. Será que eles respeitam ainda? Ou peitam e vai para cima? Porque os pequenininhos já estão assim já, filho. Se tu brincar, meu filho, 7 aninhos, 8 aninhos, já faz assim para você. O que é? Olha. Deixa para ver. Deixa para ver. Não deixe não, tá? Estou ironizando. Não é para deixar não. Certo? Não é para deixar não. O correto seria, não importa a idade do filho. Pode estar barbado. Pode ser uma mulher feita. Mas deveria ter respeito aos seus pais. E um respeito profundo, reverenciar. Não nos sujeitaremos, pois, ao Pai, mais, né, ao Pai dos Espíritos. Para que vivemos? Se nós obedecemos aos nossos pais, e eles supondo que nós obedecemos, se nós reverenciamos, ou seja, temos respeito profundo para com eles, eles supondo que temos, porque o que eu vejo na internet, meu filho, filhos xingando de tudo que é tipo de palavrão seus próprios pais. Oi, irmão, eu fico para não viver um negócio desse. Fico para não viver. Certo? Porque na minha idade, pequenininho, se a gente só... E era confuso, pelo menos para mim, era muito confuso. Eu ficava doidinho, irmão. Porque fazia uma coisa errada, aí fala assim, quem foi que fez? Responda. Ah, fui eu, mas... Não responda, não. Vai. Eu ficava doidinho, para responder ou não para responder. Não acertava nunca, apanhava toda a vida. Porque se ficava calado, responda. Aí se você ia explicar, não me responda não. Aí era confuso. Quem apanhou assim também? Você compartilha da confusão, né? Verso 10. Porque aqueles, na verdade, falando dos pais, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, falando de Deus, para nosso proveito, para sermos o quê? Participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, não é prazeroso, irmão, ser corrigido. Nunca é. Não venha com essa de dizer assim, não, pastor, eu dou maior valor quando me corrigem. Não, não gostamos. A verdade é que não é prazeroso. Mas não é para ser prazeroso. É para ser correção. É como remédio. Existem alguns que, pelo amor de Deus, irmão, outro negócio ruim para tomar. É ou não é? Não tem? Tem uns que misericórdia. Eu tenho que tomar com meio litro d'água perto de mim, porque é sério. Tem uns que a pastora me dá que é uma pastilha também. É o remédio, água e depois a pastilha, porque senão eu vomito. Negócio ruim. Mas nem toda coisa que é boa é doce. Tem amargo que faz bem. Amém? Se não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico da justiça para quem? Para nos exercitados, ou seja, para quem é exercitado por ela. Isso é muito, muito importante. Diga graças a Deus. Você entendeu? Então guarde isso no seu coração. Muitas vezes, sofrimentos são desnecessários. Recebemos orientação. E eu não sei qual o mistério que Deus tem com as mães, mas tem um mistério. Não sei se você concorda comigo, mas tem um mistério entre Deus e as mães. Porque, irmão, se ela falar assim, não vá não. Faça não. Se ela disser assim, olhe, meu filho. E mais de 90% das vezes, se tu teimar, vai dar ruim. Alguns você nem confessa para não passar vergonha. Mas deu ruim. Eu não sei que mistério Deus tem, então ouça, preste atenção, para Deus poder te abençoar. Vamos aplaudir Jesus?
glória a Deus.